Amém? Amados, o tema da nossa mensagem hoje, ele encontra em uma das cartas que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. E o tema da nossa mensagem é como prosseguir para o alvo. Interessante, né? O que fazer, como atuar, como agir. Porque a gente entende que para chegar a uma determinada vitória, aquilo que nós almejamos, nós temos que ter um alvo e sermos disciplinados. Temos que ter perseverança, temos que acreditar, temos que estar sempre olhando para o alvo, para o foco. Caso contrário, nós vamos ter dificuldade de alcançar. E então, nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para que venha nos conduzir, para poder chegar a este alvo. Eu quero te convidar a fazer essa leitura junto comigo. Esta passagem está em Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3,12 fala sobre como prosseguir para o alvo. Interessante que para chegar à vitória, às vezes nós, infelizmente, quando há possibilidade de errado é porque nós falhamos no início. Às vezes nós não estamos focados, às vezes nós não estamos determinados. Então, e qual que é o alvo? Qual que é o objetivo da nossa caminhada? Bom, para quem inicia um relacionamento, o objetivo dele é viver para o resto da vida com aquela pessoa que ele escolheu para casar-se. Então o foco dele, o objetivo dele é ir até os últimos dias de vida aqui na terra, e ir para o céu também juntos. Quando você abre uma empresa, quando você abre um empreendimento, que você se torna um empreendedor, o seu foco, o seu objetivo é que você faça sucesso, que a sua empresa, ou seja, o seu empreendimento, ele dure por muitos anos, e que você consiga fazer sucesso, que você consiga ter um bom recurso financeiro também. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo? A gente chegar no céu. Por mais que venha as tentações, as provações, mas o nosso foco, o nosso objetivo é ir ao céu, é chegar no céu. Só que nesta caminhada surgem contratempos, surgem momentos difíceis. Às vezes, por você ou eu não estarmos assim entusiasmado, motivado, às vezes por nós não estarmos assim dedicados ao estudo da palavra, talvez em determinado momento por faltar a fé, a gente acaba perdendo um pouco a coragem de lutar e de acreditar. Mas para quem já tem o conhecimento, o seu objetivo é o céu, o que vai acontecer? Nós vamos continuar acreditando para chegar lá. Então, em nossa trajetória de vida, em cada momento que nós vivemos aqui na terra, nós temos um foco. E aí a mensagem de hoje fala sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nesse texto, amados, nós vamos tirar algumas lições para que possamos então alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo. E eu te convido a fazer uma reflexão. Durante este ano, qual foi o alvo que você ainda não atingiu? Faltou alguma coisa? E por que faltou?
certo? Então, é interessante que nós examinemos as nossas consciências e ver aonde que nós erramos. É muito comum alguns pais, quando os filhos já estão um pouquinho grandes, às vezes eles estão num caminho a qual eles não gostariam, e às vezes nem eles praticam aquilo que eles gostariam que os filhos praticassem, eles se indagarem e perguntassem: aonde é que eu errei? Bom, às vezes ele não vai conseguir a resposta, mas em algum lugar, em algum momento da vida, naquele crescimento, desde criancinha a se tornar adolescente, ele errou em alguma coisa. Só que para entender o erro, você tem que entender. Para você saber que você errou, você tem que saber o que é o erro. Porque se a pessoa não fazer um diagnóstico e entender aonde ele errou, ele vai ficar buscando e nunca vai chegar a uma conclusão. Então aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo, no versículo 12 diz assim: não que eu já tenha obtido ou tenha já alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então aqui nós temos que ter um reconhecimento do atual cenário aonde nós estamos vivendo. Eu me lembro que no livro de Salmos, capítulo 40, o salmista Davi diz o seguinte, ele diz assim: esperei confiantemente, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou, para mim, e Ele me tirou de um poço. Bom, por que Ele esperou com paciência no Senhor? Por que ele creu o suficiente para que Deus se inclinasse para ele? Porque ele reconheceu que aonde ele estava vivendo e da maneira a qual ele estava vivendo não era aquilo que ele desejava. Ele reconheceu que o lugar que ele estava não era um lugar para ele. Então o primeiro momento, o primeiro passo é que nós possamos reconhecer a atual realidade que nós estamos vivendo, e que aquilo não é o propósito de Deus. Às vezes foi eu ou foi você que foi o responsável, é o responsável para nós nos encontrar naquele cenário, naquela situação. E aí, quando há esse despertamento da consciência, de nós termos essa interpretação, então aí sim vai começar a fazer sentido. Por exemplo, se neste ano você procurou um emprego, você não conquistou, se você queria um salário maior, você não conseguiu, se você queria, por exemplo, trocar de carro, de moto, comprar uma casa, se você queria ter mais conhecimento da palavra de Deus e você não chegou ao seu alvo, ao seu objetivo, aonde nós erramos? Aonde você errou? Então é interessante que nós façamos um exame de consciência e procuremos encontrar aonde está a falha, e a partir desse momento vai ficar muito mais fácil reconhecer de fato a situação, ou seja, a dificuldade que impediu de ir avante. Caso contrário, nós não vamos conseguir. Por isso que o salmista, quando diz que ele esperou com paciência, pelo Senhor, que Deus se inclinou para ele, que ele reconheceu que ele estava num poço tremendal de lama, e que ali não era o lugar dele, e que Deus tinha e tem para cada um de nós um lugar muito melhor, se nós buscarmos. Mas Deus, meus amados, quero dizer para vocês que Deus, Ele quer fazer isso. Ele está sempre de mãos estendidas para pegar em nossas mãos e ajudar a caminhar, a prosseguir. Porém, eu tenho que ter uma força de vontade, porque a palavra sempre diz: se você se esforçar, eu vou fazer o quê? Eu vou te ajudar. Caso contrário, Deus não vai sair lá e pegar. Você tem que sentir desejo no seu coração que você quer mudar, você quer fazer algo diferente. Caso contrário, não vai acontecer. Por isso que é notório quando nós nos deparamos com pessoas que têm um determinado vício, e é raro quem não tem algum tipo de vício, mas principalmente aqueles que levam as pessoas a se tornar uma marionete, ele tem aquele desejo de largar, só que às vezes ele não tem a força suficiente para ele abandonar. Então ele fala assim: não, abandonei, agora sim, agora eu vou conseguir, já conquistei, e ele se dá como um vitorioso. Só que às vezes ele esquece que ainda está impregnado o desejo da carne, e aí é onde ele tem dificuldade. E aí qualquer circunstância adversa, qualquer prova que surge na vida dele é um dos motivos, um dos gatilhos que faz com que ele retroceda, que ele volte infelizmente a praticar aquilo que ele não gostaria. E muitas vezes falam assim: é o inimigo que está falando no ouvido dele, é o inimigo que está convencendo ele que ele é um derrotado. Não é não, é o desejo da carne, é o vício dele. E muitas das vezes ele pega e olha para si mesmo e ele fala assim: bom, já cometi, já falhei,
não tem jeito, vou continuar a minha vida como eu estava mesmo. Sou um fracassado, sou um derrotado, não vou conseguir. E assim vai para os empreendimentos, assim vai para a família, né? Assim é para uma busca de uma cura. Então, se nós não sermos perseverantes, a gente não vai conseguir. Então, sempre é reconhecer aonde nós estamos falhando para poder chegar. Mas isso basta? Não. No mesmo versículo 12, diz que nós temos que acreditar, nós temos que ter atitude, nós temos que agir. Não adianta a pessoa que está procurando emprego, não adianta a pessoa que está com vício, não adianta as pessoas que estão ganhando um salário baixo, não adianta alguém que está endividado, ele continuar fazendo dívidas, comprando e comprando e comprando, ele não vai conseguir pagar. Não adianta ele querer estar mais alicerçado na palavra de Deus, se ele não buscar conhecimento da palavra de Deus, se ele não estudar a Bíblia, se ele não participar de um pequeno grupo, se ele não vir para a igreja, não vai resolver. Ele tem que ter a percepção da necessidade dele e a ação, ele tem que ter atitude. E aí então, de fato, a partir do momento que ele tem essa percepção e ele reconhece e ele tem ação, ou seja, atitude, aí então as coisas vão começar a ficar diferentes, porque ele reconheceu e teve atitude. E uma das atitudes que nós estamos tendo nessa noite, reconhecendo a nossa fragilidade, é estarmos aqui buscando conhecimento para a nossa vida, para que possamos, nos dias maus, e vão continuar acontecendo porque nós estamos na terra, os dias bons e só assim totalmente perfeito vai ser lá no céu. Então aqui vai vir batalhas e mais batalhas, provas e mais provas. E algumas pessoas até dizem assim: mas espera aí, depois que eu aceitei Jesus, parece que minha vida ficou pior. Não, é porque antes, quando você não conhecia a palavra de Deus, você não tinha um parâmetro para comparar o que é bom e o que é ruim. Para você tudo era normal. Mas quando você conhece a palavra de Deus e Deus faz uma promessa que Ele há de cumprir, aí você faz um parâmetro, você tem a palavra de Deus como parâmetro, e você olha a sua situação, você não aceita, você começa a indagar e questionar, e se você não desanimar, você começa a buscar. Então mesmo que venham as provas, você vai estar preparado para aqueles dias difíceis. Agora, se você não buscar e não se preparar, aí vai vir as provas, e aí infelizmente vai continuar sendo um derrotado, infelizmente. No versículo 13 do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, olha o que ele diz, e olha que ele era um homem que tinha conhecimento, tinha prática da palavra de Deus. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Ou seja, aquele grande objetivo que ele tinha, ele ainda não tinha conquistado, ele não tinha alcançado alcançar a meta, qual era o objetivo dele. Mas ele diz assim: mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim estão. Então, aqui na parte A do versículo 13, ele diz assim: não julgo ao vê-lo alcançado. Ou seja, ele ainda não conquistou aquilo que ele gostaria de ter conquistado, certo? Ele não conquistou, ele não ainda tomou posse daquela bênção. Enquanto você não toma posse da bênção, você tem que continuar buscando. Algumas pessoas dizem: por que a pessoa, quando ela conquista um certo recurso financeiro, ela fica com a mão fechada? Sabe por quê? Porque é o seguinte: ela demorou às vezes um percurso, um tempo para conquistar, ela batalhou para conquistar. Então quando ela conquistar isso que ela deseja, ela sabe o quanto foi difícil, quanto foi árduo aquele percurso. Então ela não vai esbanjar, ela vai ser segura. E as pessoas que têm a maturidade espiritual, que entendem quando ela está na presença de Deus e Deus fez uma grande transformação na vida dela, elas sabem que há uma necessidade dela continuar segurando nas mãos de Deus, participando dos cultos, estudando a Bíblia, ouvindo louvores e deixando o Espírito Santo de Deus usar ela como instrumento para abençoar a vida das pessoas. Na minha caminhada, eu aprendi que quando nós somos usados como instrumento, como um canal de bênção na vida das pessoas, nós temos mais facilidade de permanecer na palavra de Deus. Nós temos mais facilidade de enfrentar as tempestades. Agora, quando a gente aceita a palavra de Deus e é só assim, tanto faz, se você não deixar Deus te usar